Fala galera, você que vai fazer o concurso para Guarda Municipal com a nossa banca da UPE, se prepara com quem tem os melhores resultados. Hoje na aula 5 de língua portuguesa, você vai ver um pouquinho do que é radical, prefixo e sufixo. Vem com a gente! Fala concursando, aqui é a professora Rafaela Félix, professora de língua portuguesa. Nós estamos aqui em mais uma aula, nossa aula 5, para você que está se preparando para o concurso de Guarda Municipal de Caruaru. Vamos começar? Na aula 5, nós vamos trabalhar traços semânticos de radicais, prefixos e sufixos. Vamos dar uma olhadinha, é bem rapidinha essa aula, mas serve de base para a gente ter aula sobre verbos regulares e verbos irregulares que está na nossa aula 6. Olha aí, radical é aquele elemento da palavrinha que vai indicar o sentido básico daquela palavra. Como exemplo, a gente tem a palavra pedra. Pedra, pedre, é o meu radical. A gente vai acrescentando nessa palavra prefixos e sufixos para dar um novo significado a essa palavra, uma ressignificação. Então, na palavra pedre, adicionamos o a, o sufixo a, e já criou-se a palavra pedra. Em pedreiro, a gente já acrescenta eiro e já cria uma nova palavra. Pedregulho, pedrada, apedrejar, pedraria. Olha, a gente vai adicionando uns elementos sufixos ou prefixos que a gente vai ver daqui a pouco e cria-se uma nova palavra, mas em cima do radical, que é a palavra básica, o sentido básico dessa palavra. Como eu tinha dito para vocês, dentro desse radical, a gente pode acrescentar prefixos ou sufixos e assim damos um novo significado a essa palavra. Como exemplo, os prefixos, eles são os elementos que a gente usa antes do radical. Então, a gente tem os exemplos aqui, ó. Infeliz, o in é o meu prefixo, meu radical é feliz. Imoral, amoral, preocupar, desleal. São afixos colocados antes do radical para dar um novo significado a essa palavra. E temos os sufixos. Sufixos são os afixos que aparecem depois do radical. Temos o radical leal e o sufixo dade. Apareceu depois do meu radical leal. O mesmo acontece com utilizar, com cafezinho, com amanhecer. Isso que está em vermelho demarcado para vocês é o meu sufixo. Dito isso, que é a parte gramática, agora a gente vai exercitar com questões de concurso. Primeira questão, a gente tem assim, olha, assinale a alternativa que apresenta uma palavra que tem sufixo formador de advérbio. Sufixo é aquilo que vem depois do radical. E esse sufixo depois do radical vai ter que formar um advérbio, vai ter que fazer essa palavra se tornar um advérbio. A única alternativa em que temos um sufixo formador de advérbio aqui é principalmente na letra B, porque termina em mente. E toda palavra que é terminada em mente é um advérbio, geralmente de modo ou de afirmação. Então, principal é o meu radical, mente é o meu sufixo que forma um advérbio. Letra B, pessoal. A próxima questão fala assim. Em relação às palavras psicossocial, velhice, lembrança e desamparo, é correto afirmar que ocorre. Prestem atenção. Aqui, nas nossas alternativas, vocês podem ver que tem a palavrinha justaposição e a palavrinha composição. Muito embora no edital, do nosso edital para concurso de Guarda Municipal de Caruaru, não apareça justaposição ou composição, só apareça radical, prefixo e sufixo, vou contar para vocês rapidamente o que é uma justaposição e uma composição, só para a gente conseguir responder essa questão e mais uma que vai ter à frente. A composição são duas palavras que se juntam uma com a outra e perdem o efeito sintático dela anterior para virar uma nova palavra. Então, psicossocial, por exemplo, é uma composição. São duas palavras que viraram uma só, uma estrutura só, com um radical formador só, agora, a nova. É diferente de uma justaposição. Vão ser duas palavras que elas vão se manter exatamente a mesma, separadas por um hífen, normalmente. Não perdem a sua estrutura, vão manter dois radicais naquela palavra. Justaposição, vão só se justaposicionar, não vão se compor, formar uma palavrinha nova com um radical novo.
Dito isto, vamos analisar. São as palavras psicossocial, velhice, lembrança e desamparo. Psicossocial se juntou, se compôs. Então, psicossocial é formado por composição. Velhice e lembrança são sufixos. Olha, velhice, esse ice vem depois do radical velho, e esse lembrança, o ansa, vem depois do radical lembre. Então, são dois sufixos. E desamparo é um prefixo. Amparo é o meu radical e des é o meu prefixo. A única alternativa em que eu tenho essa sequência, essas terminologias, é a letra C. Presta atenção. Derivação sufixal em velhice e em lembrança, exatamente sufixal, ice e ansa. Composição em psicossocial, é isso mesmo. Psico e social viraram uma coisa só, com um acréscimo de um S, olha. Então, ele deu uma transformada na palavra para virar uma palavra nova. E derivação pré-pixal em desamparo. Tem amparo, que é o meu radical, e des, que é o meu prefixo. Então, a única alternativa que cabe para essa questão é a letra C. Próxima questão. Primeiro dá um textinho de Genésio Tocantins e Hamilton Carneiro. Frutos da terra. Periquito tá roendo o coco da guariroba. Chuvinha de novembro amadurece a gabiroba. Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga. No cerrado é só sair e encher as mãos de pitanga. A questão já está respondida, mas seria muito fácil de responder. Olha, as palavras chuvinha e passarinho apresentam o sufixo inho, radical, passa e chuve, e o sufixo que vem após esse radical, inho e inha. No texto, esse sufixo atribui outras noções que não a diminuição. Nas palavras destacadas, o sufixo inho e inha tem um tom de quê? É um tom afetivo, não é um tom de diminuição. Quando ele fala chuvinha e fala passarinho, é uma coisa mais próxima, um tom mais afetivo mesmo que ele tem com aquela situação. Questões assim são muito comuns de cair em vestibular. Questões assim são muito comuns de cair em concurso, principalmente concursos da UPE, concurso da CESP. Esse tipo de questão, ele mescla a interpretação de texto com a gramática normativa mesmo. Então, a banca, ela mata dois coelhos com uma cajadada. Ela testa os seus conhecimentos de interpretação, interpretativos, e testa aquele seu conhecimento gramatical. Questões assim são muito comuns. Aqui testou a sua interpretação para saber se ele estava falando de um jeito afetivo ou de um jeito mais depreciativo, uma interpretação, e pediu para que você, com base nessas palavras, me dissesse se descobrisse se era um sufixo, um prefixo, que tipo de interpretação eu teria disso. A próxima questão. Assinale a alternativa na qual as palavras apresentadas são compostas, respectivamente, na ordem apresentada pelo processo de pré-fixação, sufixação e justaposição. Ou seja, pré-fixação é uma palavra que tem um acréscimo antes do radical, uma sufixação, que é uma que tem um acréscimo depois, e uma justaposição, que são duas palavras que não vão perder em nada sua estrutura, apenas se justapor para formar uma palavra nova. A única alternativa em que eu tenho essa sequência certinha é a letra A. Olha, reler, eu tenho o prefixo re e ler, ler de novo. Eu tenho um prefixo, tudo ok. Felizmente, é a mesma situação daquela questão anterior do advérbio. Eu tenho feliz, que é o meu radical, e mente, que é o meu sufixo, que forma um advérbio. E tenho arco-íris. Percebe que não mudou a estrutura? São duas palavras justapostas que formam uma nova palavra, com um novo significado. Letra A. Próxima questão. A palavra repintando traz em seu início o prefixo ré, que nos dá a noção de algo que se repete. Então, repintando significa pintar outra vez. A palavra abaixo, formada com esse mesmo prefixo, com a ideia de repetição, é a única alternativa aqui, mais uma vez, em que eu tenho a ideia de fazer algo novamente, é a letra B, reabro, que significa reabrir, abrir de novo. Esse ré tem o sentido de fazer novamente, fazer outra vez. Então, a letra B, retrato é um substantivo, não pode. Respirar é um verbo. Remoto também não dá a ideia de fazer algo de novo. E recendente também não dá a ideia. Então, só tem reabro, letra B. É isso, pessoal. Na aula de hoje, aula 5, você aprendeu sobre radicais, prefixos, sufixos, pegou um monte de dica e já está preparado para fazer a sua prova para o concurso de guarda municipal. Fica com a gente.